se sente incapaz. Diz tudo parou por aqui, por aqui. Em dúvidas, pra cima começa a olhar, em si mesmo a perguntar, dizendo: meu Deus, será? Irmão, de boca fechada é melhor. Se tu tens negócio com Deus, deixa só com Ele você e você. Talvez pra muitos tu não sejas nada, prossigas nesta caminhada, Deus vela e você vai ver. Irmão, tu não és melhor que ninguém, a luta vem para o teu bem, sem luta tu não tens vitória. Te lembras que Cristo sofreu muito mais, vigie, não murmure jamais, porque Ele prova quem ama. Talvez há muitos que te tratam bem, te elogiam com coisas além, mas por trás falam mal de você, de você. Esqueceram que os falsos não entram no céu, pra subir lá tem que ser fiel e amar seu irmão de verdade. Irmão, tu não és melhor que ninguém, a luta vem para o teu bem, sem lutas tu não tens vitória. Te lembras que Cristo sofreu muito mais, vigie, não murmure jamais, porque Ele prova quem ama. Irmão, tu não és melhor que ninguém, a luta vem para o teu bem, sem lutas tu não tens vitória. Te lembras que Cristo sofreu muito mais, vigie, não murmure jamais, porque Ele prova que
Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Eu vou ler novamente do verso 12 ao verso 17, porque nós estamos estudando essa parte dos selos e eu fico devendo elas para mim mesmo, não é? E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam os montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Agora, Senhor Jesus, nós mais uma vez oramos a Ti, agradecendo, porque a melhor coisa que o Senhor tinha para nos dar, para dar ao homem, tem chegado a nós em tempo oportuno, que é a Tua palavra. Não existe outra coisa melhor. Se o Senhor nos dá saúde, a saúde não é melhor. Se o Senhor nos dá mais anos de vida aqui, isso não é melhor. Se o Senhor nos dá uma boa companheira, isso não é o melhor. Nos dá um bom companheiro, isso não é o melhor. O melhor que o Senhor tinha para nos dar era a Tua palavra. E entre esses milhões e milhões que povoam a terra, nós estamos entre os poucos aos quais esta palavra tem sido revelada. Nós estamos aqui agradecidos ao Senhor. Se alguém de nós tem que partir, partiu com o melhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Sabendo que o Senhor pode prolongar os dias, o Senhor pode mudar os quadros, o Senhor pode ressuscitar, o Senhor pode fazer o que o homem não pode fazer. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda. Não existe mal grande para o Senhor. Mal grande, mal pequeno. Qualquer mal o Senhor pode, no estalar de um dedo, desfazer aquilo. O Senhor pode restituir as células, porque foi o Senhor quem fez células. Nós cremos no Senhor para viver, cremos no Senhor para morrer, cremos no Senhor para ressuscitar. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, encomendamos as nossas vidas a Ti, as nossas almas ao Senhor. Amém. Sentai-vos. É uma coisa que está na dimensão humana. O profeta diz que você pode sair daqui e ser colhido ali, e ir calçar os sapatos e cair morto, não é? Mas Deus permite
Tudo isso sabendo que ele pode ressuscitar também. Ele vai ressuscitar. Eu gostaria de saber o seguinte: é um pouco difícil apanhar de surpresa, assim. Haveria alguma pergunta em relação ao sexto selo? Alguma pergunta em relação ao sexto selo? Haveria? Tem algum irmão que tem uma pergunta sobre o sexto selo? Não é de improviso, sim, não. Muito bem. Mas nós vamos observar uma coisa muito interessante e muito profunda, e somente isso aqui, parágrafo 51 já, não? Somente isso aqui dá para a gente ter uma mensagem que ocupa todo o tempo do culto. Quando vinha para cá, debaixo daquele pé d'água, né, falei, hoje, será que vai gente na igreja? Né? Mas aí está a igreja praticamente lotada. Notem que com o tempo, observem, notem que com o tempo Jacó começou a sentir desejo de regresso, ou de regressar à sua terra. Então a gente dá até vontade de falar assim, bom, isso aqui eu vou deixar no caderno como um tema para uma mensagem. Os pregadores sabem o que significa isso. Notem que com o tempo, Jacó começou a sentir o desejo de regressar à sua terra. Dá vontade de pregar, não é? Mas vamos ter paciência. Assim é também com Israel. E Jacó significa exatamente Israel. Depois que ele teve aquela luta com o anjo, lá no Vale de Jaboque, então o seu nome foi trocado, de Jacó para Israel. Israel viria a ser essa pequena grande nação, né? Mas está plenamente relacionado, quer dizer, dentro dos estudos do selo, deixando a pregação propriamente dita para depois, nós já estamos aprendendo o seguinte, que como Jacó sentiu que era tempo dele regressar à sua terra, Israel, a nação, os judeus, Israel, também começaria a sentir a mesma coisa, que havia chegado o tempo dele retornar para a sua terra. Então isso começou já com o broto da figueira, né? Porque os gentios, as árvores falam dos gentios, nesse caso, o sermão profético, enquanto que a figueira fala dos judeus, de Israel. Hoje, o Estado de Israel, todo israelita, é chamado de judeu. Se bem que o judeu é aquele que vem da tribo de Judá, né? Seria somente esse. Mas falou judeu e Deus sabe a qual tribo cada um deles pertence. Não resta dúvida. Mas generalizou esse termo, judeu, se referindo a Israel. Então, os judeus sentiram que era tempo de voltar para a sua terra. Como também, olha, veja, como que aconteceu com Jacó e que vem acontecendo com Israel desde 49, que a sua bandeira, a bandeira de Davi, tremulou e ele se organizou como Estado. Também
a igreja começa a sentir desejo de regressar, de voltar. Agora, quando vem o desejo de regressar, nada mais serve para a gente naquele lugar. Eu estive fora de Goiânia 11 anos. Foi o único lugar para onde eu saí e por poucos meses apenas que eu fiquei fora de minha mãe, durante toda a minha vida, até que ela veio a falecer. Fiquei 11 anos em Brasília. Mas eu sempre olhava para cá, no horizonte, no crepúsculo da tarde, e suspirava profundo. E por último, eu comecei a ter visões de olhos abertos a respeito de Goiânia. E às vezes pregava dentro do caminhão, dentro do carro, batendo até no painel do carro. Tinha a impressão que ia passar por cima de gente, que eu via a multidão na minha frente. Vi uma lavoura muito grande aqui, e aquela chuva de pingos grossos mesmo. Vi uma torre muito grande aqui em Goiânia, de 4 pétalas. Muito grande mesmo, com 4 pétalas luminosas lá em cima, iluminando para os 4 cantos do país. Sobrevoei Goiânia, passando entre os fios de alta tensão. Tudo isso aconteceu. Mas eu percebia que era tempo de regressar para cá. E já vim para cá como um mensageiro de Deus. A meu retorno seria como um mensageiro de Deus para esse país, não é? Partindo aqui da porta do mercado. Mas o que eu quero fazer menção é de que, como Israel, como Jacó, Israel percebeu, sentiu que era tempo de regressar. Houve um movimento extraordinário entre os judeus, muito grande, um movimento extraordinário. E aquele contato internacional, mundial, judeu da Rússia, judeu da Alemanha, judeu dos Estados Unidos, judeu do Brasil, judeus da Espanha, judeus estavam espalhados no mundo todo. Então começou aquele avivamento para voltar, para regressar. Olha, a mesma coisa acontece individualmente. O cristão, o crente que tem sentado aqui, como o irmão Rufino sentou, o irmão Valdir, e que chega a uma determinada hora da sua vida, aqui, se perguntar para ele, você quer sarar? Ele diz não. Porque ele já começa a ver, entrar por esse estado. Então ele já vai sendo envolvido por aquela atmosfera, e aquilo que ele creu, por isso não via, já passa a ver, a fé já vai sendo dispensada, porque já está vendo, já está contemplando. São muitos, milhares de cristãos que partiram, e em suas partidas, eles anteveram, eles puderam ver aquilo que eles creram, e descreverem aquilo que eles estavam vendo. Agora, é difícil a gente estudar sem pregar, né? O caso é esse, o problema maior de todo é esse. Vamos voltar para o centro. Então Jacó começou a sentir, e assim que ele sentiu, então ele estava disposto a pagar o preço. O que lhe custou um vale do Jaboque. Foi quando nada lhe valeu, seu gado não valeu, suas mulheres não puderam valer nada. A que ela mais amava, que mais deu a vida por ela, foi justamente a que levou os ídolos do pai.
é que deu mais problema, fez o pai ir atrás deles, né? E nem filhos, nem gado, nem nada do que ele tinha ganhado com tanta sabedoria e esperteza, não resolvia nada. Mas ele não tinha como desistir, mudar de atenção. Eu já preguei isso aqui, olha. Nações ofereceram terra para Israel, não serviu. Você pode oferecer a Amazônia todinha para Israel, que Israel não quer. Mas deixar a Amazônia por aquele monte de areia, é lá, é o lugar. Aquele é o advérbio de lugar deles, né? Eles não trocam. E quando a pessoa está naquele estado que Jacó estava, ele só tinha uma direção, era aquela. Muito embora tivesse que ir caminhando contra a morte, porque Esaú significava a morte de Jacó. Mas ele tinha que trabalhar, andar, viajar naquela direção, porque era retorno, era regresso. Se ele tinha que sair do seu sogro, podia debandar-se, ganhar outra região, fundar uma outra região para Israel, fora daquela. Mas não, aquela era a prometida. Aquela estava no mapa de Deus. Estava exatamente no mapa de Deus. Então, não interessa outro lugar para você, para nós. Tenha que enfrentar o que tiver, a nossa terra está no mapa de Deus. Tem que voltar para lá, não tem jeito, não é? Então, não tem jeito mesmo de não pregar, então vamos pregar. Ele saiu, obteve todo o dinheiro possível por meio do roubo, olha a expressão do profeta, da mentira e de outras maneiras, porque a ele não lhe importava de onde vinha, nem como vinha, né? Nem de quem era. Porém, logo começou a regressar à sua terra, porque tinha esse desejo. E em caminho se encontrou com Deus. E seu nome foi mudado. O desafio, todo desafio que nós estamos enfrentando, em relação aos irmãos que estão no leito, é um desafio para nós. Mas tudo isso faz parte do nosso retorno, do nosso regresso. Porque quando um membro é honrado, todo o corpo é honrado com ele. Quando um membro padece, todo o corpo padece com ele. Isso não tenha dúvida que é verdade, porque o Espírito Santo é que forma o corpo de Cristo. E por sua vez é filho de Deus, que Jesus é filho de Davi com os judeus. Aqui ele é filho de Deus. E filho de Deus é a igreja. É o Espírito Santo na igreja que faz o Filho de Deus, o corpo, Filho de Deus. O corpo me preparaste, né? Porém, logo começou a regressar à sua terra, porque tinha esse desejo. Por isso o profeta diz, irmão, Deus vai te julgar pelo desejo que você tem no seu coração. Se aquela doença, aquela circunstância combina com o desejo, Deus sabe se ela está combinando ou não com aquele desejo. O desejo no coração é uma coisa que determina destino. Porque pelo desejo se escolhe. Pelo desejo se paga preços altíssimos. Custa o que custe aquele prato, eu quero comer. Custe o que custe aquela mulher, eu quero ela. Custe o que custe aquele homem, eu o desejo. E assim por diante. Paga-se um preço terrível pelo desejo, porque o desejo determina ações, atitudes, etc. Você entende o que é o desejo? O desejo é um fundo clamando a outro fundo. A mulher gestante começa a desejar abacaxi, e o profeta diz, na verdade, é a criança lá dentro que está querendo abacaxi, precisando do abacaxi, precisando daqueles ingredientes que estão no abacaxi.
Então sai esse marido aí coçando a cabeça para tudo quanto é lado. Não é tempo de abacaxi, e vai para aqui, vai para acolá, mas tem que trazer abacaxi. Mamão não resolve, nada resolve, porque o desejo é de comer abacaxi. Ou então, arroz com galinha. Até isso elas desejam. Você já pensou? Isso é um absurdo, não é? Mas é difícil a gente estudar os selos por causa da pregação. A pregação atrapalha os selos. Não é verdade? Você não tem jeito de estudar os selos sem pregar, como é que faz? Então, o desejo. Você já entendeu. Ele disse, olha, os seus motivos, os seus objetivos, o seu desejo. A mulher que não corta o cabelo, por quê? Porque é da igreja, porque é da mensagem, porque o marido, por causa do marido, porque por isso. Mas lá no fundo ela tem um desejo profundo de cortar seu cabelo. Deus está vendo ela com o cabelo cortado. Desejo é uma coisa tremenda, não é certo? Agora, porque tinha esse desejo, e por isso ele procurou satisfazer o seu desejo. O seu desejo te domina. O seu desejo seja para ele, é a Bíblia, né? E em caminho se encontrou com Deus, e seu nome foi mudado. Porém, nesse tempo, ele estava muito preocupado, porque temia Esaú, tinha os acertos a fazer, estava ali perseguindo. E notem o dinheiro, tal como será neste dia, quando os judeus fizeram um pacto financeiro com Roma, fizerem o pacto financeiro com Roma, que já está nas suas preliminares, nos seus primeiros passos. Está bem adiantado já. Os pactos preliminares já estão sendo feitos para, por fim, chegar no pacto financeiro e levar a rasteira que a grande prostituta vai dar nele. Agora, Esaú não tinha necessidade do dinheiro de Jacó, porque quando o outro lado o assunto é dinheiro, é fácil resolver. Então paga e acabou. Mas o problema não é dinheiro. Como tampouco necessita Roma, porque Roma tem as riquezas do mundo em suas mãos. Porém, encontramos que naquela ocasião, quando todavia era Jacó, se encontrou com Deus, estava passando por esse tempo de tribulação. Então Jacó lançou mão de algo que era real. Houve um anjo que desceu do céu, e Jacó manteve seus braços ao redor do anjo, e ali se manteve. Este anjo lhe disse, tenho que ir-me, já está amanhecendo. Irmão, o profeta disse, irmão, o dia está para amanhecer, está por chegar, já estamos na alvorada, não é hora de soltar o anjo, não é hora de brincar, não é hora de passear por aí, mas não é hora mais de relaxar, não. A alvorada já tem chegado. Porém Jacó disse, não te deixarei ir se não me abençoares. Não podes partir, eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança em minha situação. Agora aqui você mesmo prega. Aqui você mesmo prega. Você diz, começou a sentir o desejo de regressar à sua terra. Tinha esse desejo, e agora, o que é que você deseja realmente? Circunstancialmente? Porque esta é a única solução, é isso? Não sei. Eu quero que venha uma mudança em minha situação. Agora aqui, dá para você sapatear em cima. Dá para você ajoelhar e ficar muito tempo
Dá para você sentar, pôr a mão no queixo e não ficar rindo, nem cochichando, nem brincando, e prestar muita atenção, porque senão você me perturba aqui, viu, rapaz? Se você não veio para ouvir, pode ir embora. Então, eu quero que venha uma mudança em minha situação. Eu quero que venha uma mudança em minha situação. Qual é o seu problema? O que é que te faz chorar no altar? O que é que te faz chorar quando está na cozinha, trabalhando, cozinhando, lavando roupa? O que te faz chorar de madrugada? É a paixão por aquele rapaz? É a paixão por aquele carro? É a paixão por aquela casa? É a paixão pelo marido? É a paixão pela esposa? É a paixão pelo filho? É a paixão pela moça? Eu quero que venha uma mudança em minha situação, ou caso contrário, eu estou perdido. Eu quero que venha uma mudança em minha situação. Ou caso contrário, eu estou perdido. Não se pode falar nessa gente sem sobrar para nós. Você diz assim, o que tem a ver o sexto selo com a noiva? Não tem nada a ver. Quando nós estamos estudando o sexto selo, quando esse sexto selo estiver acontecendo, a noiva está nas bodas do Cordeiro. Não tem que mudar a situação nenhuma dela. Ela não está em problemas. Ela não está em dificuldades. Ela não está chorando a partida de ninguém. Ela não está com o olho no canhoto do cheque que deu, pré-datado. Poucos dias, um irmão de outro estado lá, estado do Pará, esse mundo aí. Meu Deus, espera aí, gente. Tenha dó. Escova de dente. Escova de escovar dente. Mulher e cheque não é coisa que se empresta para ninguém. A pessoa que pede um cheque emprestado, ela já está dizendo que ela é uma desordenada. Ela não tem honestidade em si. Agora está aquele irmão lá, louco, completamente louco. E se não estiver na cadeia já, se não já foi preso, porque emprestou um cheque para outro irmão. O irmão enche o cheque lá e manda para o banco. Sem nenhuma condição de ressarcir. Eu fico pensando nessas coisas. Eu digo assim, meu Deus, que situação difícil, que precisa de uma mudança e que se não cair do céu, parece que o profeta tinha que chegar lá e dizer assim, ó, vem esse milhão aqui, pela palavra falada, porque seria o único meio desse irmão sair dessa situação. E tantos outros problemas, quando o profeta está dizendo,
Pague as suas dívidas. Não deva nada a ninguém a não ser o amor. Situações dificílimas, de choques, de mágoas, de tristezas, de raiz de amargura, de necessidades. Eu quero que venha uma mudança em minha situação. Sabe? Porque senão eu vou cair morto qualquer hora. Eu vou sofrer um infarto. Eu vou sofrer um derrame. Ou então o que eu vou fazer? Eu vou sumir, vou evadir. Porque cobrador é de todos os lados. E eu só tenho um caminho para voltar. Eu recuar da igreja eu não posso, sair da comunhão eu não posso. Eu tenho que enfrentar o Esaú. Sair do ministério, Deus me mata. Eu quero, eu preciso. Agora você diz com você mesmo. Eu preciso sair. Eu preciso de uma mudança em minha situação. Minha situação deve ser a minha natureza. Nós ouvimos aqui domingo à noite, quando Deus nos deu aquela graça. Você viu o que virou o signo? Todo mundo agora está se dirigindo para o signo. Signo é porque eu sou leão, porque eu sou carneiro, é porque eu sou câncer, vou comer. Porque eu sou peixe, então eu vou nadar. Porque eu sou sagitário, porque eu sou escorpião. Ferrão, né? O irmão Branham disse que o Espírito Santo muda a natureza. E a situação todinha é criada por causa da natureza que nós temos. Natureza teimosa, natureza carnal, natureza preguiçosa, natureza ambiciosa, que quer ganhar só, sem trabalhar. Quer ganhar na astúcia, como Jacó. Mas pode deixar, o Esaú está lá na frente. Está te esperando. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você tem que regressar e só... Para a denominação não tem jeito, porque você não é porco para voltar ao lamaçal. Você não é cão para voltar ao vômito. Você não tem para onde ir. Pedro diz, para onde iremos nós? Não tem jeito. E Jacó não tinha como. Era só regressar. Isso é o que acontece com Israel. Não tem como. Não é que eles queiram. Por isso que o revelado, o crente revelado, nunca está contra Israel. Nós tivemos aqui o saudoso irmão Badielou, que era sírio-libanês. Ele falava, falava para o próprio sírio, não sei como é que eles o mataram. Ele disse, nós somos filhos de Ismael. Israel que é filho de Abraão, de Isaac. Nós somos filhos de Ismael. Como nação. Judeu é que é filho de Isaac. É o filho legítimo de Abraão. E não tem como mudar essa situação. Não tem como mudar, como tirar esse espírito. Então é que a gente... Eu não tenho como ir para o mundo e não tem como... O jeito que tem é isso mesmo, meu filho. O caminho é esse. Tem que enfrentar a situação. Tem que enfrentar a situação e o que te espera é realmente a luz. A luz
que vai botar tudo claro, tudo limpo. É o sinal. Mas vamos prosseguir. Só mais um pouquinho. Esses são os 144 mil, os ganhadores de dinheiro que têm sido tão desonestos com as finanças, desonestos nas suas finanças, quer ganhar dinheiro só à custa de... Não importa se uma família fica chorando lá depois, ele tem que ganhar, ele quer ganhar dinheiro. Porém, quando eles por fim veem a coisa verdadeira e a possibilidade de agarrar-se a isso, então é exatamente aí que chega Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus até os 144 mil das 12 tribos de Israel, até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados para fora. É a mesma luta que houve no Vale de Jaboque. Isso sucede justamente antes de começar a tribulação. Isso sucede exatamente, olha, presta atenção, antes de começar a tribulação com Formoso. Esses dois profetas, Elias e Moisés, pregarão como João Batista lhes dirão. E como João Batista, eles dirão: o reino dos céus está à mão. Arrependa-se, Israel. Arrependam-se de quê? Arrependam-se de seus pecados e de sua incredulidade e regressem a Deus. Creiam no Messias, creiam em Jesus. Agora recordemos algo. Esses grandes acontecimentos na natureza têm sucedido antes, como vemos com o versículo 12: o sol se pôs negro como saco de silício. Recordem, isto não sucede no tempo dos gentios. Isto é para Israel. Notem bem, disse que isto é para tirar os 144 mil. Isto sucede durante este tempo de tribulação. Abramos nossas Bíblias em Êxodo 10, 21, 23. Quando estava escrevendo estas notas bíblicas, estava tão estimulado, gritando, que é possível que as haja enredado todas. Eu estava gritando. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Está todo mundo no escuro, mas os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Está todo mundo no escuro, isso também, está todo mundo no escuro, mas nós temos luz. Tenho luz no coração, diz. Agora notem como diz em Apocalipse: e o sol se pôs negro como um saco de silício. Vê você? São as mesmas coisas, os mesmos acontecimentos na natureza. Que foi? Que sucede quando acontecem estas coisas na natureza? Deus está chamando Israel. Aqui Deus está a ponto de libertar a Israel do Egito, da mão dos seus inimigos. Porém, aqui nesse tempo da tribulação, o vemos libertando-os da mão dos romanos, com os quais fazem o pacto. Viu? E as mesmas coisas sucedem. Durante esse tempo, caíram as pragas sobre os gentios. Se tivéssemos tempo, poderia mostrar-lhes o que sucederá com a igreja gentia. A Bíblia diz em Apocalipse 12 que o dragão, Satanás, mesmo se enojou com a mulher, os judeus. Em sua boca saiu um rio de água, multidões, gentes, que foram para fazer guerra com o remanescente da semente da mulher. Vem, isso é quando Roma enviar seus exércitos contra
o remanescente da semente da mulher, os judeus. Você sabe que uma escritura só, às vezes, tem vários cumprimentos. Notem, a primeira vez quando estavam em mãos do inimigo e Deus os estava livrando, o sol se pôs negro como um saco de silício. Isto agora é a segunda vez ao final da tribulação. Agora queremos ler em Daniel capítulo 12, onde diz: mas naquele tempo será libertado o teu povo, todos os que se encontrarem escritos no livro. Recordem, Daniel está falando ali deste mesmo tempo, quando estas coisas devem suceder, ou seja, quando Israel será libertado ao final da 70ª semana. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Agora comparem isto com o que disse Jesus em Mateus 24, porque haverá tão grande aflição, qual não houve desde que houve nação até aquele tempo. Notem também o 6º selo, e verão a mesma coisa, grande tempo de aflição. Mas naquele tempo, a parte final da 70ª semana, livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Estes são 144 mil predestinados, os quais têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, os quais serão libertados nesse tempo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Olha, uma coisa muito importante que o profeta deixou aqui dentro deste 6º selo está no parágrafo 46 até o 68. Eu não vou ler por causa do tempo, ao pé da letra, mas todos conhecem muito bem. Quando se fala da prima órfã, a gente pensa, bom, é história animadora que o profeta contou para, quem sabe, preparando o ambiente para pregar os selos. Não. Essa história, esse caso aqui da prima órfã, faz parte da revelação dos selos. Não tenha dúvida. Por quê? Ele começa a contar a história e daquele rapaz que era muito rico, seu pai muito rico, e ele dono daquelas fazendas, dono daqueles ranchos, e ele diz assim que ele não encontrou uma mulher que prestasse em Chicago, onde naquela época já havia 30 mil abortos por mês. Não encontrou uma daquelas moças que pintavam suas bocas, suas unhas, seus lábios, seus olhos, e que viviam lisonjeando e prontas para qualquer aventura com ele, para ver se o enredava. Então, ele não encontrou em Chicago nenhuma sequer. Agora, veja se isso é apenas uma historinha que o irmão Brana pôs dentro do 6º selo para fazer preleção, até descer unção. Não, não é isso. Isso está aqui dentro. Ele saiu como Jesus não tem encontrado. Não tem encontrado. As igrejas estão igual aquelas mulheres de Chicago. Ele saiu lá fora. Mesmo lá elas estavam. Três delas. Aquele capataz tinha 3 filhas moças e criava uma sobrinha, que por sua vez era prima das 3 filhas, não é claro? Essa sobrinha era órfã. Agora,
os visitantes que não conhecem a história ficam sabendo. Eles fizeram 3 dias de festa. E aquelas moças, as filhas do capataz, então o que elas faziam? Elas copiam a moda de onde? É de Paris? É de Hollywood? É do Rio de Janeiro? Elas se vestem sob inspiração de quem? De que maneira ele encontraria essas 3 moças lá? Era exatamente como as de Chicago. Você vai do extremo ao outro hoje com a televisão, então, que de primeiro ainda levava um custo até chegar no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro passar para a revista Cruzeiro, revista mais antiga, aqueles figurinos para poder chegar aqui no interior, era falado pelo rádio, ditado pelo rádio, e era muito custoso. Mas hoje você sai lá no oco do mundo, nas Brenhas do Pará, elas estão de shortinho do mesmo jeito, com as modinhas do diabo todinho. Elas se vestem iguais. Caiu uma unidade. Agora, de que forma essas moças seriam encontradas? Vestidas? Em que espírito elas estariam? O rapaz facilmente seria enganado. Essas aqui estão fora do espírito de Chicago. Mas não. Era a mesma coisa. E daquilo ele estava enojado. Porque o homem se enoja de tanta oferta. A galinha fica barata quando ela está na manguara, oferecida do jeito que está, quando se pode ver tudo que uma mulher tem com a maior facilidade. Ela cai o preço, cai o valor. Mocinha de 15 anos já não vale mais nada. Então o que aconteceu? Ele chegou lá, encontrou o mesmo espírito, falou, pronto. E baile para lá, e baile, festa para cá, e baile para lá, e festa para cá, e elas requebrando a vida. Ele estava enjoado daquilo nos clubes de Chicago, naquelas coisas, ele estava enojado daquilo. Eu vou querer uma coisa dessa para minha mulher? Esse homem tinha caráter. Enojado daquilo, saiu, foi para o curral. Chegou lá, ele encontrou uma moça de pés descalços, lavando louça. Vocês conhecem bem o que aconteceu. Na noite seguinte, enojado de novo, lá vai ele para o curral. A moça está lá. Mas o que você está fazendo aqui? Ela não tinha que estar com as unhas compridas, pintadas. Olha, rapaz, se você vê uma moça daqui com as unhas desse jeito, não casa com ela não, bobo. Casa não, pode ser bonito, mas não casa com ela não. Isso não vai prestar não, senhor. Não vai ser boa mãe não. Não seja idiota não, que não vai ser boa mãe não. E picotando cabelo e coisa e tal, e coisinha de cá, e a para de cá, e a para de lá. Pode saber, não vai ser boa mãe. É aquela novilha selvagem que o irmão Brana disse. Elas também têm o que ver em vocês também, viu? Em casa com ele não. Isso não vai ser um bom marido de jeito nenhum. Elas têm muita coisinha para ver em vocês também, viu? Não é só elas que tem que ser vistas, não. Vocês também têm, os homens também têm muito sinalzinho que se elas observarem, elas não querem nada com certos rapazes. Mas o certo é esse, então por que você não está lá? Eu tenho que lavar. Ela não podia estar com as unhas pintadas, com as unhas arrumadas. Ela não podia estar com certo permanente, né? Certos penteados, com certas coisas. Ele disse, escuta, você quer casar comigo? Eu não canso de esquecer daquele meio bobo lá de Trindade, né? E chegava na minha prima, ele tinha um espírito de soldado com ele, vestia camisa amarela,
e um cap, e ele dizia, casa comigo, eu ponho em pecado a pochê, quer dizer, eu ponho empregada para você. Você casa comigo, eu ponho em pecado a pochê, quem mexer com você, eu ponho 3 dias na cadeia, sem comer, sem beber. Todas as vezes que eu leio isso, eu lembro daquilo. Então ele chegou e disse, você se casa comigo? Mas, gente, põe você no lugar daquela moça. Ela deve ter gelado dos pés até a cabeça. O que é isso, meu Deus? Esse rapaz está brincando comigo, é? Está zombando de mim, não é possível? Mas não, ela creu. A gente tem que ver isso. Jesus está fazendo a mesma coisa. Ele não está procurando igreja bonita, mulher bonita, não, gente. Mulher bonita, tu quanto é homem, cobiça. Ele não quer mulher bonita, não. Ele não está atrás disso, não. Ele está olhando caráter. Ele está olhando exatamente aquilo. Por que isso ficou dentro dos selos aqui, logo no início? É porque ele falou com ela creu, começou a arrumar, começou a preparar e foi criticada e foi zombada pelas denominações que estavam lá, criticada e zombada, perseguida, humilhada, mas ela continuou arrumando seu enxovalzinho. No dia certo, ele voltou. Ele voltou por ela e a levou. Agora, o irmão Brana vai revelar os selos, se tratando dessa grande aflição, desse saco de silício, essa grande aflição que os gentios estarão enfrentando, à sombra do ministério dos 2 profetas. Ele já diz assim, olha, aquele que visitou a você, que deu a promessa, já te buscou a essas alturas. Já veio. Ele já te levou para as bodas do Cordeiro. Você creu na palavra. Agora, você já saiu dessa situação. O seu desejo foi cumprido e você saiu daquela situação, dessa situação que não é boa, que não é cômoda. Abraão e Sara estavam numa situação ridícula, difícil, custosa. Mas de repente, Deus veio e mudou a situação. Tudo isso está relacionado com essa transformação que acontece antes desses 2 selos, o 5º e o 6º selo, que é a conclusão do 4º selo. Aqui teria ainda do outro lado, nós iríamos ver do outro lado, mas não dá mais tempo. Vamos ficar de pé?